professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas, a gente continua lidando com os contratos nesse cenário de pandemia e fazendo um apanhado hoje sobre os contratos de locação, que nós abordamos numa live recentemente realizada no canal Direito com Elas, mas que eu tratarei hoje até para colocá-los a par, inclusive aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a nossa live. Primeiro detalhe bastante importante: aos contratos de locação não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Isso já pacificado pelos tribunais superiores. Porque para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eu preciso ter uma relação de consumo. E numa relação de consumo eu tenho de um lado o consumidor, do outro fornecedor e entre eles eu tenho produto ou serviço. Não é o caso dos contratos de locação, nos quais figuram de um lado o locatário e do outro lado o locador. Os contratos de locação são regidos pela Lei do Inquilinato ou a Lei de Locação de Imóveis Urbanos, a Lei 8245 de 1991. E exatamente nos termos do que dispõe o próprio artigo 79 da Lei de Locação, serão aplicáveis, no que couber, os dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil. Lembrando ainda que continua tramitando o projeto de lei 1179 de 2020 e dentro do projeto de lei, um artigo, o artigo 9º, se aplica aos contratos de locação, no sentido de que não poderia ser concedida a liminar de despejo nos contratos de locação dentro do período de pandemia, que envolveria desde o dia 30 de março até o dia 30 de outubro de 2020. Mas o projeto ainda está no Senado e não temos ainda uma resposta sobre esse projeto. Espera-se seja aprovado o mais rápido possível. Agora, no que diz respeito aos contratos de locação nesse cenário de pandemia, aplicam-se vários dispositivos, o artigo 19 da própria Lei de Locação, o artigo 317, o 393 e o 478 do Código Civil. Todos esses artigos são artigos que permitiriam que, dentro de um cenário extraordinário e imprevisível, houvesse uma revisão dos valores locatícios. E o artigo 393 do Código Civil, que tem sido bastante mencionado pelo Poder Judiciário nas decisões que tem analisado, inclusive a possibilidade de concessão de desconto no valor dos aluguéis, é um artigo que vai falar sobre a impossibilidade do devedor responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior. Lembrando que seriam, caso fortuito e a força maior, eventos extraordinários e imprevisíveis, hipótese aplicável ao cenário de pandemia. Eu, inclusive, menciono que quando damos aula sobre esse tema, até então, não dávamos como exemplo a pandemia para as hipóteses de imprevisibilidade e extraordinariedade, mas essas hipóteses se aplicam também ao artigo 478 do Código Civil, que vai tratar da possibilidade de revisão e modificação das cláusulas contratuais diante de eventos extraordinários e imprevisíveis, que é exatamente o cenário no qual nós vivemos hoje. Agora, é possível submeter a questão da locação à análise do Poder Judiciário? Sim, é possível. Mas alguns fatores foram mencionados na nossa live, inclusive com contribuição, daqueles que assistiram à live,
e eu vou mencioná-los aqui. Primeiro, que tem inclusive sido levado em consideração pelo Poder Judiciário, é da negociação entre as partes e da noção de que, nesse momento, dentro desse cenário, os prejuízos não podem ser suportados por apenas uma das partes. Então, veja, não é só o locador que tem que suportar o prejuízo sem o pagamento dos aluguéis, ou só o locatário que deve suportar o prejuízo pagando os aluguéis sem qualquer desconto. Claro que consideradas as circunstâncias de cada um dos casos, mas deve haver um esforço mútuo e o prejuízo deve, nesse momento, ser partilhado entre as partes. Isso é de extrema importância que as partes tenham em mente. E que é possível que se concedam descontos progressivos ou isenções temporárias, mas tudo isso tendo em vista o acordo entre as partes, a negociação entre as partes, porque não é nada saudável que essas questões sejam levadas ao Poder Judiciário, até porque muitas vezes a decisão do Poder Judiciário talvez seja muito mais prejudicial para uma das partes do que o próprio acordo, quando eu tenho cessões mútuas. Considerando também que, mesmo nesse cenário de pandemia, a boa-fé objetiva continua sendo vetor desses contratos. Então, deve haver transparência entre as partes. Então, se eu tive uma redução no salário, se uma das partes perdeu o emprego, se existe uma certa dificuldade por uma das partes, tudo isso tem que ser levado em conta, mas isso tem que ser transparente. E as partes têm que levar ao conhecimento da outra, uma das partes tem que levar ao conhecimento da outra todas as dificuldades, comprovando todos os seus argumentos e não simplesmente dizendo, olha, tá difícil, não posso pagar, não vou pagar. Porque não é assim que funcionam as coisas, né? Então, deve haver comprovação das dificuldades das partes e todo e qualquer acordo deve ser formalizado, pessoal. Ainda que seja formalizado via WhatsApp, o acordo deve ser formalizado, né? E tendo sempre em mente que é importante que ambas as partes cedam. Até porque, vejam, é claro, o locador tem o direito de receber o aluguel por inteiro? Ele tem. Mas será que é válido ele pisar firme, exigir o aluguel por inteiro, arriscar perder o locatário e deixar o imóvel desocupado nesse cenário atual? Talvez não, porque a dificuldade para realocação do imóvel talvez seja maior do que aquela isenção temporária ou aquele desconto progressivo que ele poderia conceder para o locatário, né? Vejam, é uma crise mundial, é um cenário de extraordinariedade e de imprevisibilidade que atinge a todos. E o que se deve ter em mente é que o acordo é sempre a melhor solução, que as partes negociem e que o contrato possa ser preservado dentro de todo esse cenário de pandemia. No nosso próximo encontro, eu vou mencionar algumas decisões que o Poder Judiciário tem dado, sobretudo nos casos de locação não residencial. Mandem as dúvidas, as críticas e os comentários também. Um beijo, fiquem em casa e até o próximo encontro, pessoal!